Então, pessoal, nós vamos Você quer gravar continuar alguma coisa o diferente? nosso, nós vamos continuar aqui o nosso estudo de Elohot Deot, que é a lei de temperamento do Rambam. Nós estamos no capítulo 5. Né? E nesse capítulo 5 ele está analisando, a gente viu, é até bacana, apesar que ele tá se referindo à conduta que deve ser uma pessoa de alto escalão, um rabino condecorado, enfim, uma pessoa conhecida pela comunidade, como ele tem que se tratar, mas não deixa de ser um conselho para todo mundo que quer chegar a esse nível de ser destacado, né? É esse capítulo que a gente está estudando. E a última lei que a gente viu é que não deve gritar, tem que falar tranquilo, etc. Tem que se precaver como é que ele anda, não tem que se irar, ele tem que falar coisas que tem que escutar, coisas que não vão escutar, tem que ficar calado. Enfim, essa foi a última lei que a gente está estudando. Nós vamos entrar então na lei 8, ok? Então, capítulo 5, a partir da lei 8. É isso que a gente vai estudar agora. Diz o Maimônides na lei 8 o seguinte: o sábio da Torá não deve andar aprumado com a cabeça erguida. Veja, tem uma certa proibição, isso está no Código de Leis, inclusive, que a gente não deve andar com a cabeça erguida, nariz empinado, que se chama. Isso é sinal de orgulho, uma pessoa que ela fica andando arrogante, sabe? Aqueles caras que botam a mão para trás e anda com o nariz empinado. Isso não é esgoto, isso não é bom, isso não é um caminho correto para um sábio da Torá andar. Conforme o dito, conforme está escrito, e andaram com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado. De não, boa, aí que está. Essa lei que a gente está olhando, 8 aí. Né? O sábio da Torá não deve andar aprumado, com a cabeça erguida, conforme o dito, e andaram com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes. Nem deve caminhar com passos curtos, como as mulheres, ou dos arrogantes, conforme o dito, caminham lento, fazem os seus pés tilintar. Tampouco deve correr pela rua, como se fosse um desequilibrado. Nem deve andar encurvado, como se fosse um corcunda. Já vamos resumir essa lei. É recomendável que olhe para baixo, como quando está de pé rezando, e que caminhe pelo mercado com seriedade, como uma pessoa absorta em seus negócios. Bora lá. Deixa eu interpretar isso aqui para você. Está falando aqui, pessoal, olha o que ele está falando. Ele está dizendo para nós que a pessoa não deve nem andar, qual que é o certo da pessoa andar, qual que é o caminho certo. E o Código de Leis, ele vai mais em detalhes, ele fala assim, qual que é o lance de quanto que a pessoa ela deve andar. Nessa lei, que a gente ainda não acabou a lei, ele está dizendo o seguinte: a pessoa não pode andar com o nariz empinado, isso é sinal de arrogância e de orgulho. Agora, ele tem que dar passos normais. Passos normais significa passos convencionais. Não pode andar que nem um louco correndo, que não é bonito uma pessoa que sai correndo na rua. E também não pode andar que nem uma tartaruga, que é estranho, fica dando aqueles passinhos, isso que ele fala que é assim, passinhos de mulher, quer dizer, num sentido que ele está querendo dizer. Ele fica dando um passo, um passo, para. De novo, não é normal isso. A pessoa precisa ser normal. Precisa parecer o mais normal possível. Então, para ele parecer o mais normal possível, ele tem que andar. Se ele não pode andar com o nariz empinado, significa que ele não pode olhar para os céus. E também não pode olhar para baixo, porque ele poderia pensar, tá bom, eu não posso ser orgulhoso. Se olhar para cima é ser orgulhoso, então eu vou olhar para baixo, eu vou olhar para o meu sapato. A Alahá fala, também não está errado. Está errado você olhar para o teu sapato. Você olha para o teu sapato, você vai bater em qualquer um que está andando na rua, você vai bater no poste, você vai morrer atropelado. Você não está vendo as coisas do teu lado, então não é o correto. Nem os olhos para cima, que nem orgulho, nem os olhos muito para baixo, querendo se mostrar humilde, quando isso pode lhe prejudicar. Não é correto. Então, o certo é que você ande com um olhar que ele traz como uma pessoa está na reza, que é que a pessoa ela alcança no seu olhar 2 metros à sua frente para o chão. Então, essa é a posição que a pessoa correta ela deve andar. Não pode andar assim, que só olha a barriga, olha o próprio joelho. Não pode andar assim, que só olha o céu com o nariz empinado. Esta é a posição do Código de Leis quando fala que os olhos ele está para baixo, quer dizer, como se estivesse olhando o chão, como se estivesse olhando 2 metros à frente, 2 passos à frente. Esse é o caminho que um sábio ele deve procurar andar. Veja, são leis de etiqueta, a gente falou que esse capítulo ele está falando leis de etiqueta, mas quando vocês poderiam imaginar que na nossa lei judaica e até o método correto de como a pessoa deve caminhar?
Vocês viram, a gente já estudou até o método correto, quando a gente viu na aula passada, de como a pessoa tem que se limpar. Imagina, depois dela que ela fez as suas necessidades. Tudo está descrito na nossa Sagrada Torá. Tudo, tudo, tudo. O comportamento. A gente está na lei de temperamento e comportamento, então por isso que ele aborda isso. Olha só. Então, a pessoa tem que ser vista, até mesmo no seu andar, né, quando ela caminha, como alguém que é sábio, sabe? Isso ela tem que procurar, quando ela anda, lembrar que ela está sendo visada, então ela precisa tomar cuidado. As pessoas observam a gente e as pessoas chegam a uma certa conclusão. Então a gente tem que tomar cuidado quando ela vê um religioso. Então o religioso representa muita coisa. Se você vai andar que nem um maluco, fala, olha, esse cara é um maluco, esse cara é um doido, esse cara não anda bem, ele é um mexiga. Então a gente não pode ser taxado como tal, porque querendo ou não, você representa aqui o sábio, a Torá. E se ele faz uma coisa de errado, as pessoas vão pensar, olha, é isso que é o religioso. Quantas vezes a gente não escuta, né, pessoal? Vamos falar a verdade. A gente vai estudar justo hoje nas leis hoje. Quantas vezes a gente não escuta, coitada da minha saudosa mãe, que descansa em paz, ela sempre falava, religioso é tudo fedido, manchado, é tudo, só, tá louco. São fedidos, rasgados e não sei o quê, nojentos. Veja, a Allahá diz que um Talmid Chacham não pode andar assim. A gente está vendo, a gente vai ver na lei hoje. Sabe, um sábio ele tem que tomar cuidado. Ele representa uma certa, uma, enfim, uma certa doutrina. Ele representa a religião judaica. Ele é representante de Deus aqui na Terra, entre aspas, né? Por exemplo, a Torá fala que a gente tem que se ligar com Deus. Então, diz Rashi, o Ludov Kabô, que quer dizer se unir com Deus. Então ele fala, se une com os Talmidei Chachamim, se une com os sábios, porque assim você vai estar conectado com quem os sábios está conectado. Em outras palavras, se conectar com o sábio é como se estivesse conectado com Deus. Isso também é uma Mishnah em Perkei Avot, tá? Isso é um Rashi no Chumash, e isso é uma Mishnah no Perkei Avot, quer dizer, isso não é Hassidismo, não estou falando aqui. Isso simplesmente é o que consta na Torá. Na Ética dos Pais, por exemplo, está escrito, né? Sabe, se conecta, se cola com os pós, com o pó da perna, do pé do sábio. Quer dizer, fica na cola dele. Quer dizer, você precisa se conectar com ele. Então, já que o sábio ele representa aquilo que ele prega, então ele tem que tomar cuidado com aquilo que ele faz. E aqui a gente está vendo como ele deve caminhar. Vamos continuar a lei 8. Também, pela maneira de caminhar, é possível diferenciar entre o homem sábio e ajuizado e outro tolo e inculto. Na verdade, às vezes você vê uma pessoa como ela está andando, da maneira que ela anda, você sabe se ela é uma pessoa sábia ou se ela é uma pessoa realmente um tolo ou inculto. Conforme disse o rei Salomão, em sua sabedoria, até o andar pelo caminho, ao simplório falta bom senso e diz a todos que é ignorante. O seu jeito anuncia a todos o basbaque que é. Quer dizer que muitas vezes você vê um sujeito andando, você já pode interpretar quem é que está andando, como é que ele é, quem é essa pessoa. No simples andar, você consegue identificar. Eu quero aqui só contar uma pequena história para vocês. Na época que eu estudei em Petrópolis, foi uma época de ouro, sabe? Foi uma época realmente maravilhosa. Eu estudei em Petrópolis 5 anos e meio, de 1981 a 1986. E naquela época a gente tinha ainda o Rav Binyamin, o Rosh Hashiva Rav Chaim Binyamin, o Rosh Hashiva, que tem longos anos de vida, saúde completa, se Deus quiser, está precisando de uma reforço lemar, está morando hoje em Kfar Rabat, está morando hoje em Israel. Hoje o filho dele é que toma conta da Yeshiva de Petrópolis, mas naquela época era o pai que tomava conta, e também tinha o genro dele, que é o Rabino Yosef Feigelstock, que é o rabino hoje chefe da Argentina, rabino o Posseco, o legislador da Argentina, e ele que nos ensinou. Aliás, meu diploma de escriba eu adquiri através desse grande rabino da Argentina, um grande Posseco, grande autoridade rabínica. Então foi uma época assim muito privilegiada. O que eu quero falar para vocês, isso que a gente leu agora no Rambam, é tão preciso porque eu via isso no meu mestre. Rav Yamin era o Rosh Hashiva. Veja, ele era o Talmid Chacham de lá, ele era um Talmid Chacham, sem dúvida alguma, ele é um gigante da Torá, super humilde, uma pessoa extremamente humilde, só vestia preto até hoje, só vestia roupa preta, de humildade, etc.
andava sempre com a cabeça para baixo, mas ao mesmo tempo realmente era uma pessoa, um gigante. Eu digo para vocês, é impressionante. Eu lembro uma vez, eu estou parando a história para contar um parênteses aqui. Eu lembro uma vez que um aluno ele estava falando, enfim, um discernimento de Torá, e ele chegou a mencionar, olha, como consta no Mishnah Brurah, como consta, Mishnah Brurah, nós falamos dessa obra no final de 2 aulas atrás, que o Hafetz Haim ele escreveu, Hafetz Haim, né, da Bisroel Meir Kogan HaKohen, ele escreveu esse livro, que é um comentário sobre o Código de Leis, chamado Mishnah Brurah. E o jovem estava falando, olha, como consta no Mishnah Brurah, e eu vi o Rav Damini parar assim, fez assim com a cabeça, e depois ele falou, desculpa, essa passagem não consta no Mishnah Brurah em nenhum lugar. Agora veja, uma pessoa para poder baixar sua cabeça e escanear os livros naquela hora, sabe, os 5 volumes que tem, e dizer com clareza que isso não consta naquela obra, precisa ser alguém que ralou muito na vida, precisa ser alguém que sabe bastante Torá. Mas o que eu quero contar para vocês era o seguinte, a gente sentado na sinagoga, ok? Nós dentro da sinagoga, a gente é jovem, a gente estava brincando, etc. Quando a gente escutava, pessoal, estou falando escutava, o som dos passos do Rav Yamini. O Rav Yamini ele tinha passos, ele andava igual um Talmid Chacham. Ele andava sempre precisamente, era passo por passo, sabe, de uma maneira tranquila, não corria, não andava que nem um lerdo, andava. Você escutava os passos, você sabia que ele estava entrando. Quando a gente escutava os passos dele chegando na sinagoga, a gente já se estremecia. No bom sentido. A gente já ficava com calafrio, a gente já, pô, o Rabino está chegando, o Raf está chegando, a gente tinha um cavalo enorme para ele. Quer dizer, o que eu quero dizer para vocês, que realmente faz uma diferença muito grande quando você vê quem é que está andando, como é que está caminhando, etc. Você vê que é um Talmid Chacham, você vê que um sábio ele tem que zelar pelos seus passos para poder ser reconhecido como tal. Essa é a indicação e esta é a lei que a gente viu, a lei 8 aqui do Rambam. Ok. Agora ele vai falar como é que tem que ser a roupa desse sábio. A gente falou anteriormente, que eu contei a história, pessoas feridas, pessoas rasgadas. Não pode, não pode. Um sábio não pode andar desta maneira. Sabe, ele não pode andar dessa maneira. Veja a lei 9. A roupa de um sábio de Torá deve ser uma roupa atrativa e limpa. O que quer dizer atrativa? Atrativa significa bonita. Não atrativa rosa-choque. Não é que ele está falando aqui que a pessoa tem que vestir, ter a roupa de Superman. Não é isso. Está falando assim, tem que ser uma roupa naé. Naé em hebraico ele traduz como atrativa, mas atrativa pode ter duplo sentido em português. Na atrativa aqui estou querendo dizer uma roupa bonita. Uma roupa bonita. Veja, tem bonita e tem caro. São duas coisas diferentes. Tá? A gente vai ver que não pode ostentar. A gente sabe disso, ele vai falar isso. Então, a gente vai ver já no decorrer da lei. Aqui ele está falando que você tem que usar uma roupa bonita. Ele fala que você tem que usar uma roupa bonita e limpa. É inaceitável, vou repetir, é inaceitável que nela possa ser encontrada uma sujeira ou mancha de gordura, nem nada do gênero. Está vendo o que ele está dizendo? Um Talmid Chacham tem que verificar suas roupas. Ele não pode sair com uma gravata manchada, ele não pode sair com um paletó manchado, com uma calça manchada. Não é bonito. Sabe, as pessoas perdem respeito quando vê uma pessoa que não se veste de acordo. Então, um Talmid Chacham, principalmente, estamos falando do Talmid Chacham, ok, pessoal? Não estamos falando de uma pessoa simples, ou não estamos falando de um trabalhador que trabalha com tinta, um pintor, um sofer. Tudo isso é lei diferente. O sofer, por exemplo, está escrito que ele pode andar com a roupa, com a mão preta, com a mão manchada de tinta. Ele é pintor. Você vai fazer o quê? Faz parte, ossos do ofício. Entendeu? É diferente. Mas aqui está falando também de Chacham. É uma pessoa que as pessoas zelam por ele, respeitam ele. Então ele precisa andar bonito na fita. Sabe, ele não pode andar de uma maneira menosprezada, porque isso denigre, isso acaba diminuindo o seu valor diante da sociedade, e ele não tem esse direito, então o Raham não pode perder isso. Então é inaceitável que ele ande com uma roupa suja, com uma mancha de gordura. Ele não deve usar vestes reais. Ao mesmo tempo, só fala pronto, então tá bom, ele vai andar de fraque, ele vai andar sempre de capotas, estou falando roupas de smoking.
Não é isso que ele está querendo dizer. Ele não está falando para você usar roupas reais. Então você vai usar agora joias e ouro. Eu sou o rei, eu sou o cara, eu sou o mestre. Não, 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 não. Ele não deve usar vestes reais, como roupas de ouro e púrpura. Ele vai vestir tudo de roupa. Não, não, não. Que atraem todos os olhares, que as pessoas vão ficar olhando, uau, que chique, parece um rei. Não, não é isso. Nem roupas surradas que diminuem quem as vestes. Então, roupas surradas, que ele diz aqui, são roupas de pobre. Tá? Isso quer dizer roupas surradas. Em hebraico, ele fala velom malbush aniim, e não roupas de pobre. Então, tá, eu sou sábio, mas eu sou humilde. Então, eu vou vestir saco, eu vou vestir roupa rasgada. Eu não ostento, eu não preciso nada disso. Para mim basta, o importante é vestir. Não. Então, a pessoa não pode usar roupas surradas que diminuem quem as vestes, mas roupas agradáveis de nível e moderadas, né? É isso que é a roupa que um Tamil Chacham ele deve vestir. Agora, a mesma coisa, a roupa não pode ter mancha, a roupa não pode ter sujeira. É óbvio que o corpo também não, mesmo que a gente vai ver agora, tá certo? A sua pele não deve ser visível sobre a roupa. A gente vai ver o seguinte, a gente já vai ver esses detalhes. Ele diz assim, que ele não pode usar roupa transparente, não é isso que ele está querendo dizer, que a pele não deve ser visível sobre a roupa. O cara vai usar uma camisa transparente e vai sair com seu corpo transparente, né? Como quando se usa as peças de linho excepcionalmente finas produzidas no Egito. Olha que interessante, né? Maimônides era do Egito e o linho até hoje a gente sabe, né? Existe os tecidos que são feitos de linhos do Egito, né? Que são os melhores linhos de qualidade, etc., né? Então, diz a lei que ele não deve usar aqueles linhos que são bem transparentes, que são bem fininhos, onde a pele aparece. Suas roupas não devem arrastar no chão como as dos arrogantes. Agora, parece que tinham pessoas que andavam com cauda. Sabe aquele vestido de noiva, tá, que vai arrastando para lá e para cá? Então, tinham pessoas que eram muito ricas, assim era na época do Talmud, que eles usavam uma roupa com cauda, quer dizer, que ficava arrastando, e tinha sempre servos que pegavam e seguravam para não deixar arrastar. Imagina, compravam roupas com cauda e mesmo assim eles contratavam servos para poder segurar. Assim o Talmud nos conta, no Tratado de Gitin, tá vendo? Ele traz aqui, os ricos e famosos usavam roupas que se arrastavam no chão atrás deles. Parece que era assim o costume. Então, obviamente, um Talmid Chacham, sabe, não tem que usar roupas dessas, mas devem chegar até a altura dos calcanhares. Tá vendo? Tem que cobrir, quer dizer, até o pé. Então, ele fala aqui, tem que fazer uma barra, tá certo? Até a altura dos calcanhares. Então, certo é você fazer a barra e não deixar aquilo arrastando. As mangas devem encobrir os dedos. Interessante, ele fala que as mangas se cobriam até Rashi Etzbot. Rashi Etzbot é o início dos dedos, quer dizer, parece que ia mais um pouquinho a manga, era mais para frente, ou seja, para ficar totalmente coberto. Ele não deve deixar o seu manto cair disso, né? Quer dizer, ele não deve deixar o talit dele, né? Que ele está dizendo, aquele manto que ele tem, uma maneira que tenha uma queda, né? Por quê? Porque isso parece uma pessoa que ele é arrogante, por isso cria uma impressão de arrogância, sabe? Oh, meu casaco para lá, você joga assim, você deixa assim cair, etc. Exceto no Shabat, caso não tenha outro para usar, se ele não tem outro, ele pode usar essa roupa no Shabat. Nos dias quentes ele não deve calçar sapatos remendados demais, mas na época das chuvas pode, se for uma pessoa pobre, tá vendo? Isso é uma coisa interessante que eu preciso falar para vocês. O Talmud afirma para sempre a pessoa deve vender tudo da sua casa, mas não fique sem sapato. Sapato, quem não tinha sapato era chamado de pobre. Você vê, Yom Kippur, uma das aflições que nós temos, quer dizer, a gente tem que se afligir, perdão, no dia de Yom Kippur, e uma delas a gente não usa sapato. Então, uma pessoa que não tem sapato é chamada paupérrima, pobre demais. Então, você vê, uma pessoa que ela não tem condições, então, eles assim, quando é dia de verão, ele fala, nos dias quentes, ele não deve calçar sapatos remendados demais. Isso que ele está dizendo. Não, no dia do verão ele não deve usar sapatos remendados demais, mas na época das chuvas ele pode. O que é a ideia? Por que ele pode? Porque os barros, ele escreve aqui embaixo, encobrem os remendos. Então, na época da chuva, você pode usar algo que é remendado, porque o barro que você pisa, etc., vai encobrir os remendos, ninguém vai ver
que aquilo é remendado. Mas no dia de verão que todo mundo está vendo, então não é correto de você usar uma coisa totalmente remendada. Isso não é bonito, não é correto para um Talmid Chacham andar. A não ser se ele é uma pessoa pobre e ele não tem mesmo, então ele vai poder andar, obviamente, tanto no inverno como no verão com esses sapatos. Ele não deve ir perfumado ao mercado. Agora veja, perfumado aqui que ele está querendo dizer é extremamente perfumado. Tá? Quando ele diz perfumado, ele não está querendo dizer desodorante. Ele não está querendo dizer que a pessoa ela tem que andar fedida. Não, 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 não. Ela está dizendo aquela pessoa que entope, de que a distância você cheira, opa, cara, tem nego que entra na sinagoga que você já pode fazer a brachá borem minei vesamim, a brachá do cheiro, porque o cara veio com, o cara chegou, já sei quem chegou, pelo cheiro do perfume lá, o cara chega na entrada do Beit Chalad, eu falei, opa, o sujeito está chegando, simplesmente vem um vento leste e sopra, e quando o cara passa, impregna toda a sinagoga. Tem pessoas que até é chato de cumprimentar. Tem pessoas que você dá a mão e a tua mão fica cheirando para uma semana dos perfumes. Tem gente que gosta, sei lá, de banhar-se com perfume, né? Então, dizem que os franceses inventaram os perfumes, eles não gostavam de banho, eles se perfumavam todo para poder ocultar o cheiro mau. Você sabe que isso aqui é uma coisa que consta inclusive no Talmud. Só por curiosidade, já falando aqui com vocês, aproveitando a aula. Antigamente, está escrito no Talmud que se trazer flores, você sabe que hoje em dia a gente não tem costume de trazer flores para um falecido, né? Para uma sepultura. A gente não traz flores, né, Lachaim? A gente não traz buquê de flores. Lechaim, Rav. Lachaim. A gente não traz buquê de flores para um falecido. Mas no cemitério você não coloca buquê de flores. É uma coisa, os goimes já fazem isso. Aqueles arcos de flores, etc. Antigamente era o nosso costume. A Gemara fala que era costume nosso de se trazer. Qual que era a ideia? A ideia que se deixou de fazer é para não diferenciar entre o rico e o pobre. Os ricos, eles traziam flores. E qual era a ideia das flores? As flores iam amenizar o cheiro do falecido. Até enterrar em dias de verão, então o corpo simplesmente ele apodrece, enfim, ele acaba crescendo, ele acaba ficando com um cheiro não agradável. Então se trazia flores para poder amenizar isso. Tinha pessoas pobres que não tinham. Então os sábios falaram para poder não fazer diferença. Então a gente também antigamente se vestia mortos com roupas. E os pobres eles não tinham roupas, depois decretaram sábios para não ter diferença. Todo mundo é vestido com mortalha. Hoje em dia, a roupa do morto, do rico ou do pobre, é igual. É igual, quer dizer, eles usam uma roupa branca, que é chamado tachrichin, em hebraico é chamado de mortalha, e assim a gente se despede de uma pessoa que ela falece. Quer dizer, todo mundo é vestido igual, ninguém leva uma peça de roupa sequer, né? E todo mundo assim é vestido igual. Então, antigamente as pessoas eram vestidas para não fazer diferença de quem era rico, quem era pobre. Então, nossos sábios abortaram tudo isso. Também tinha o costume antigamente de se vestir de preto. Não era um costume antigo de se vestir de preto. Nossa, mas tudo isso acabou e hoje virou costume dos goim e a gente não tem esses costumes. Bedáfica, justo, a gente não assim faz, porque assim eles pegaram e a gente abandonou esses costumes. Isso é só uma coisa curiosa. De qualquer maneira, voltando para a lei, andar perfumado demais, isso não é bom. Então ele fala o seguinte, ele não deve ir perfumado ao mercado, nem com roupas perfumadas ou com cabelo perfumado, quer dizer, demasiado. Então eu faço questão de falar demasiado. Eu lembro, na mesma yeshiva que eu contei para vocês atrás, quando nós, na nossa aula que tínhamos com o genro do Rav Benjamin, o Rabino Yosef Feigelstock, um dos alunos, que por sua vez acabou se tornando meu concunhado, acabou casando com a irmã da minha esposa, com a segunda irmã da minha esposa, ele fez a seguinte pergunta. Ele falou, é proibido, ele na verdade, ele não fez nenhuma pergunta, ele afirmou de uma maneira categórica, trazendo Maimônides como prova, dizendo, é proibido usar desodorante. Ele chegou na aula e falou, olha, é proibido usar desodorante porque Maimônides fala que não deve sair perfumado. E eu lembro que o meu rabino chegou e falou assim, calma aí, não é assim, quem te falou que não pode usar desodorante? Ao contrário, você não pode cheirar mal, você não pode estar... O que ele está falando é perfumado demasiado, onde as pessoas... isso acaba... De novo, é too much.
over, né? Quando a pessoa ela fica over, que ela zela muito pelo perfume, pelo cabelo, etc. Isso é demasiado, isso é proibido, mas jamais ele está dizendo que a pessoa tem que andar fedida, tem que suar, etc., que não precisa se precaver. Ao contrário, não é isso. Não interpretem dessa maneira. E eu lembro que o aluno trouxe a prova daqui no Maimonides, está escrito que ele não deve ir perfumado no mercado. E o Rabino retrucou, dizendo que não é isso que ele quer dizer aqui. Isso ele está falando dos perfumes que se usavam na época. Os perfumes que se usavam na época eram colares de perfume. Lembra que o mestre falou que eram colares que, exalava perfume para tudo quanto é lado. O bagulho realmente era um negócio complicado. Então ele falou, é isso que ele está dizendo aqui, que era proibido um Talmid Chacham, um sábio, andar com esses perfumes exagerados. No entanto, olha assim, ele pode esfregar em seu corpo alguma substância aromática para remover os odores. Este é o desodorante. Este é a pessoa, ela andar bem, ela andar de uma maneira normal, de uma maneira, sabe, mediana, não em excesso e também não em deixar de ter. Ele não deve sair sozinho durante a noite. Tudo isso, por que ele não sai sozinho durante a noite? A ideia é para que não pensem mal dele. Opa, viu o rabino lá na esquina, o que ele está fazendo lá? Agora, imagina um rabino bonito, perfumado à noite na esquina. Pronto, né? Não precisa mais nada, né? Até pano para manga, você vai falar que esse cara está andando aí na night, perfumadex, entendeu? Com roupa linda e maravilhosa, pronto, né? Para que você vai cair na boca do povo? Então, ele diz assim, ele não deve sair sozinho durante a noite, a não ser que ele está andando com aluno, está andando com... Enfim, a não ser que ele tenha um horário definido para sair e estudar. Se é o horário que ele está saindo da sinagoga, saiu da reza, saiu de noite, é normal que ele está saindo, está voltando para casa, ok. Mas passear à noite, sem propósito algum, sozinho, isso gera, sempre para um sábio, gera desconfiança. Veja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho super importante isso dizer. Cara, todo líder tem oposição, vocês estão ligados, né? Aqui estamos falando de um sábio. Se o cara é sábio, tem gente que gosta e tem gente que odeia. É assim que é. Não tem o que se fazer. Infelizmente, este é o mundo. Todo líder tem oposição. Se ele é bom no que ele faz, tem gente que ama e tem gente que odeia. Então, as pessoas que odeiam estão lá, na cola, para poder ver esse cara falhar, esse cara pecar. Tudo que eles precisam, sabe o que eu vi ontem à noite? Sabe quem estava andando? Então, para que você precisa disso? Então, vem Maimônides e fala, cara, seja sensato na tua conduta. Lembra que a gente está falando numa conduta extrema para grandes personalidades. Então ele tem que se precaver dessas coisas, sim. Não pode ficar saindo sozinho, onde pessoas que podem interpretar isso de uma maneira negativa. E como ele diz aqui, ó, todas estas normas têm como objetivo não levantar suspeitas quanto à sua idoneidade moral. That's it. Ele não está falando que é proibido pela Torá, não está falando, amigo, você sabe, não é? Você é Talmid Chacham, não é? Então, cara, presta atenção no que está fazendo. Não faça coisas que geram outras interpretações. Você não deve fazer isso. Tome o cuidado, tá certo? Tome o cuidado. Muito bom. Vamos continuar um pouquinho. Vamos avançando, pessoal. Vamos avançando. Quem sabe a gente termina esse capítulo só lendo as leis devagarzinho. Vamos lá. Porque depois ele vai falar sobre algo, ele vai voltar a falar, né, sobre o que a gente tem que fazer no próximo capítulo. Esse capítulo também é exclusivo, né, de um sábio da Torá. Veja a lei 10. Um sábio da Torá administra os seus assuntos com bom senso. Come, bebe e mantém a família conforme os seus recursos e o seu nível de vida o permitem, sem dispêndios que lhe causem muito aperto. Certo? O sábio, então ele vai viver com aquilo que ele tem e de acordo com as suas capacidades, isso que ele está querendo dizer, e não vai abusar, entendeu? Quando ele não tem. Então, dentre os ensinamentos dos nossos sábios, relacionados ao comportamento da pessoa, há a recomendação de que não se coma carne a não ser quando se tenha apetite por ela. Veja, aqui ele está querendo dizer o seguinte,
Lembra que a gente falou que o sábio ele tem que tomar cuidado quando ele come? Carne em especial. Existe uma tendência que carne é gostoso, é bom, é gorduroso, é maravilhoso. Somente quando vem da Argentina, machaie, é muito bom. Você vai fazer um churrasco com carne boa. A gente sabe o que é aqui. Até uma Clem fez um lechaim. Falei carne, ele já sentiu o gosto dela na boca, já está fazendo lechaim. Carne, a gente sabe que é bom. Então, às vezes, a pessoa pode ter uma queda pela carne. E até o sábio, de repente, ele deixa de ser sábio, que ele vai lá ficar avançando, pegando o espeto, pegando a carne. Não é bonito. Então, ele diz assim, tem uma recomendação que não se coma carne, a não ser quando se tem apetite por ela. Conforme está dito, quando a tua alma tiver o desejo de consumir carne. Veja, a Torá, isso é uma coisa que vale a pena a gente mencionar aqui. É mitzvah comer carne? Então, a Torá fala, quando você tiver prazer de comer carne, você pode comer carne. Existe uma mitzvah de comer carne no Shabat? Existe. Mas, ao mesmo tempo, tem uma mitzvah que se a pessoa ela passa mal com a carne, ela não se sente bem, e Shabat é prazer, então ela não precisa comer a carne, porque a carne vai fazer mal para ele. Por exemplo, em Yom, assim tem sido de Shabat. Em Yom Tov é mais mitzvah ainda comer carne do que no Shabat. Porque está escrito que em Yom Tov a gente tem que se alegrar, e o homem se alegra com vinho e carne, a mulher se alegra com joias e roupas. Não é isso, ladies? É assim que funciona. Então o homem tem que proporcionar para as mulheres a alegria delas, enquanto a mulher normalmente prepara uma refeição gostosa, que tem carne, etc. Então tem uma mitzvah de você assim comer. Mesmo assim, como eu falei, tinham sábios que comiam apenas de Shabat em Shabat carne. Consumiam carne apenas de Shabat em Shabat, porque era algo de luxo, é algo que eles guardavam para ter prazer no dia de Yom Tov, o Shabat quando é um prazer adicional, etc. Por isso ele diz, a própria Torá diz, na linguagem do versículo, quando tiveres o prazer, quando tiveres o anseio, o desejo de comeres carne. Quer dizer, precisa comer carne? Não. Curioso, pessoal, já falando em carne, aqueles que gostam e são vegetarianos, eu quero dizer uma coisa para vocês e que fique registrado aqui, depois até quero escutar se alguém tem algo a falar sobre isso. Vocês sabem uma coisa curiosa? Que até a época de Noé, isso significa durante 1600 anos da criação do homem, o mundo era vegetariano. Era proibido o consumo de carne. O consumo de carne só foi permitido depois do dilúvio. Quando Noé saiu da arca, ele saiu com os animais, o mundo ainda não tinha, estava secando, enfim, precisava ainda crescer árvores, não tinha muito o que comer, então Deus permitiu o consumo da carne. Curioso é que até a época de Noé viveram 900 anos, e depois que o homem começou a consumir carne, começou a diminuir a sua vida até 120 anos. Isso é uma curiosidade, isso é fato. Entendeu? Isso a gente vê na Bíblia, que até então vivia tanto e depois começou a cair. Enfim, tem uma obrigação de comer carne? Não tem obrigação de comer carne. A pessoa pode ser vegetariana pelos 10? Não pode. Que nem eu falei, tem uma obrigação de Yom Tov comer carne? Tem. Quando a pessoa ela gosta, ela vai curtir, etc. Se ela sente mal, passa mal, então ela não tem essa obrigação de comer. Isso aqui é uma coisa curiosa, porque a própria Bíblia fala, quando tiveres desejo de comer carne, tudo bem, aí você vai comer carne. Quer dizer, não é e comerás carne, tudo, etc. Já é diferente na época do templo, como se traziam as oferendas, os koanim, que tinha que ser consumido a carne, isso já é uma outro tema, etc. Mas é só para deixar aqui o tema, para a gente abordar isso. Curioso, o mundo foi vegetariano há 1600 anos, e depois o homem ele pode comer carne. Não é obrigado. E nem ele vê aqui no versículo, conforme está escrito, quando a tua alma tiver o desejo de consumir carne. É suficiente para a pessoa saudável comer carne uma vez por semana na noite do Shabat. Você vê que ele aconselha. Os sábios comiam na noite do Shabat, eles comiam um pedaço de carne só para poder fazer. Primeiro, é bonito, é nobre, é uma refeição festiva, quer dizer, é um dia que a gente consagra, né, com kiddush, um dia especial, então a gente vai comer carne nessa noite, cabível, por conta do prazer de Shabat, né? E isso basta para a pessoa. O resto, vá buscar proteína de outra maneira. Se ela for abastada e assim desejar, poderá comer carne todos os dias. Eu tenho dinheiro, eu quero comprar carne, eu quero comer todos os dias. Posso pela Torá? Pode, não é proibido. Os sábios,
Aconselham, convém ao homem sempre comer menos do que o seu dinheiro permite. Não os sábios aconselham. Eu sei que você pode comer um carneiro todo dia, mas é melhor você comer menos do que o teu dinheiro pode te abastecer. Se vestir na exata medida das suas possibilidades e oferecer à sua esposa e aos seus filhos mais do que se... Eu vou repetir essa frase que é muito linda, pessoal. Muito linda e define. Ó, Leozinho, você está casando, presta atenção. O que os nossos sábios eles aconselham? Quer comer? Come menos do que o teu dinheiro pode dar. Na hora de você vestir, se veste aquilo que cabe no seu dinheiro. Agora, para tua esposa e para teus filhos, meu amigo, você tem que dar mais do que você tem ao seu alcance. Vocês estão vendo, ladies, o que está escrito aqui na Torá? Você está vendo o que é uma lei? É muito bonito isso. A gente tem que respeitar a mulher e os filhos mais do que você tem o seu alcance. Não interpreta que então a gente tem que comprar um anel de diamante, um solitário, cada semana para nossa mulher. Não é isso que ele está querendo dizer. Mas ele está falando o seguinte: você come menos do que o dinheiro dá, você pode se vestir de acordo com o teu dinheiro e respeitar. A linguagem aqui é respeitar a mulher e os filhos mais do que você pode. Tem que se esforçar mais do que você pode. Aliás, a Agmará diz em nome de Rabi Abba, a Agmará fala em Brachot, se não me engano. A Agmará, deixa eu te falar a linguagem disso aqui. Aproveitar que eu estou jogando em casa e os livros estão aqui próximo, isso aqui fica muito fácil da gente, perdão, da gente ler. Eu vou ler para vocês um trecho. Uau, que Guemará, pessoal. Isso aqui, olha só, isso aqui é uma coisa muito bonita. Então, Agmará em Baba Metzia, pessoal, Agmará em Baba Metzia, na página 59a, diz Agmará o seguinte: para sempre a pessoa deve ser cuidadoso com respeito da sua mulher, pois não há uma brachá que reina dentro do lar da pessoa apenas por conta da sua esposa. A brachá paira por conta da mulher. Como está escrito, e para Abraham, ele foi beneficiado por conta da Sara. É isso que falou Rava, esse eu sabe, olha a linguagem do Rava. Assim falou Rava. Rava falou para as pessoas que moravam em Mehusa. Mehusa era uma cidade. Então, ele falou o seguinte: o kiru leneshaicho, em aramaico, que eichedetit akro. Isso significa o seguinte: disse Rava para aquelas pessoas que moravam na cidade de Mehusa, falou o seguinte: respeitem vossas esposas para que vocês fiquem ricos. Assim está escrito no Zohar HaKadosh. Assim também o Zohar fala, pessoal, que aquele que respeita a sua mulher, ele vai ter muita brachá, ele vai ter muita brachá para parnassá, para sustento e também para ser guardado para guarda. Né? Isso é muito, 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 muito interessante. Então, o Zohar é bem, enfim, conforme o Zohar explica, porque a mulher está ligada com uma outra, não vamos entrar aqui na explicação, etc. Mas lembram disso, que diz Rava para o filho, Rava, o sábio do Talmud falou para os filhos de Mahut, para aqueles que moram em Mehusa, respeitem vossas esposas para que vocês possam ficar ricos. Quer dizer, isso é uma coisa muito bonito, que a Gemara fala isso em Baba Metzia. De qualquer maneira, é isso que está escrito aqui, que a gente está vendo aqui no Rambam. Porque o Rambam, ele está falando para nós, ele é o seguinte: você tem que comer menos do que o teu dinheiro pode, você tem que se vestir de acordo com o seu dinheiro, mas no que tange mulher e filhos, então você tem que respeitá-los mais ainda do que você tem alcance. Porque na verdade a resposta simples é porque eles dependem de você, enquanto você depende de quem falou e criou o universo. Assim o Talmud fala: já que mulher e filhos dependem de você, então você tem que respeitar mais do que você pode. E a gente viu que isso volta para nós mesmos, né? Quando você respeita a mulher mais do que você pode, a ideia, aquela brachá de riqueza acaba voltando para você e de guarda também. Muito bom. Vamos ver mais uma alahá, pessoal, 11. O caminho dos homens sensatos é que a pessoa, em primeiro lugar, deve estabelecer uma ocupação pela qual possa se sustentar. Agora vamos ver, essa opinião do Maimônides é muito forte. Maimônides era da opinião seguinte: cara, vai trabalhar primeiro, depois casa. Qual que é a ordem? Você casa e depois você trabalha, ou primeiro você tem sustento e depois você casa? Por um lado, você pode interpretar os versículos da Torá para lá e para cá.
Por um lado, a Torá fala quando você vai casar e depois a Torá fala sobre sustento. Então parece que você tem que casar antes de sustentar. Maimônides interpreta não. E ele é dessa opinião. Não são todos que opinam assim, mas ele diz o seguinte: o caminho sensato é business, tenha o teu ganha-pão e depois vai casar. Olha só como ele traz. É muito bonita essa lahá. O caminho dos homens sensatos. Se você é sensato, é que a pessoa, em primeiro lugar, deve estabelecer uma ocupação pela qual possa se sustentar. Primeira coisa, parnusse, da Ruben Geld, você ter dinheiro para poder criar uma família. Pode Então, ter uma ela pergunta? deve. Ou faz E depois? ó, pode falar, O meu. Rebbe de Lubavitch tem uma maneira diferente de pensar nisso, né? O Rebbe de Lubavitch fala de 2000 ir para a faculdade e tal, e ele para estudar primeiro, não? Por exemplo. Sim, sim, sim. Não, que tem que estudar a Torá, isso, Maimônides que ele concorda que tem que estudar a Torá. Mas também era 1000 anos atrás, né? Bem diferente, né? A Sim, ideia sim, dele, sim, né? sim. Não, mas que Bem tem que estudar, complexo, ele né? também concorda que tem que estudar primeiro. Você estuda primeiro. Ele está falando agora para casar. Será que eu primeiro preciso esperar minha parnassá para poder casar? Ou não? Então, ele e Ramba, melhor da opinião, parnassá primeiro, depois casa. Agora, tem outros que opinam não, você pode casar e a parnassá vai vir. Então, o Rebbe tinha uma tendência, assim, dessa segunda opção. Mas vejamos o que está escrito aqui primeiro na Alahá e depois interpreta. Olha só. Então ele diz assim: então ela deve comprar uma casa para viver. Imagina, comprar casa. Pô, quem é? Eu não podia casar. Eu casei sem casa alguma. Então como é que eu ia me casar? Então o Rama é dessa opinião. O Rama é pão, pão, queijo, queijo, sabe? Ele é uma pessoa extremamente realista. Ele é uma pessoa que está falando a lei. E a lei doa quem doer. Você quer saber a lei? Conforme a opinião Maimônides? Cara, tenha sustento, compra uma casa, depois procura uma mulher. A gente vai ver que na ordem da Torá não está escrito desta maneira. Quer dizer, Maimonides ele interpreta assim porque ele acha isso sensato. Então veja a lição. Então ela deve comprar uma casa para viver e em seguida se casar. Quer dizer, sustento, casa, mulher. Ponto. Essa é a opinião de Maimonides. Infere-se isso no dito: quem é o homem que plantou o vinhedo e não o resgatou? Quem é o homem que dedicou uma casa nova, mas não inaugurou? Quem é o homem que desposou uma mulher e não tomou? Veja, na ordem, você quer saber, pessoal, o mais louco de tudo isso, que a gente está estudando e calhou, porque nada é à toa, tá certo? A gente calhou, e a gente está estudando justo na porções agora dessa semana, da semana passada que a gente leu. A gente falou quem é o homem que casou. Na ordem na Torá é exatamente isso. Está no capítulo 20, no Devarim, nos versículos 5 e 7. Então, na Parashat Shoftim, que é a Parashat da semana passada, então a Torá fala que quando você vai sair para uma guerra, então você não pode ter medo, então, ou uma pessoa, então a Torá declara que 3 pessoas não iam para a guerra. Era uma pessoa que o que na ordem da Torá, quem plantou o vinhedo e não resgatou, então ele tem que ficar para poder aproveitar do vinhedo. Vinhedo entende Rambam que é parnassá, o sustento dele, quer dizer, o ganha-pão dele era vinho. Depois, quem é o homem que edificou uma casa, mas não inaugurou, ele tem que ficar em casa. E por fim, a Torá fala, e quem é o homem que desposou de uma mulher. Quer dizer que Rambam interpreta que conforme a ordem dos versículos na Torá em Parashat Shofetim, a pessoa precisa ter parnassá, que é o vinhedo, depois casa, depois uma mulher. Não está escrito que primeiro, quem é o homem que casou com uma mulher, quem é o homem que construiu uma casa, quem é o homem que teve sustento. Não. A ordem foi sustento, casa e mulher. Então, esta é a ordem, diz Maimônides, que a Torá está indicando para uma pessoa sensata. Em contraste, diz ele, os tolos, ele chama de tolos, começam se casando. Então, se puderem comprar uma casa. E, finalmente, no final de suas vidas, eles correm atrás de um trabalho ou vivem da caridade. Maimônides condena isso absolutamente. Não, 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 não. Não se casa primeiro para depois ficar com mais alguém para sustentar enquanto você não tem parnassá, porque depois você vai viver da caridade e isso não é bom. E isso pode ser depreendido também pela ordem das maldições, conforme está dito. Você vai ver nas maldições, quando a Torá fala o seguinte: uma mulher desposarás, quer dizer, você vai casar com uma mulher, uma casa levantarás, aí depois uma casa você vai levantar e um vinhedo plantarás, a ordem inversa, tá vendo? Se nas maldições está escrito assim, porque isso é uma maldição. O que é bênção é o contrário, parnassá, casa, mulher, tá certo? A gente já vai ver aqui embaixo, eu vou ler isso com vocês aqui embaixo, tá bom?
porque é importante. Já, deixa eu só terminar essa alahá, porque aqui é uma coisa polêmica. Pessoal, se a gente vai esperar cada um ter parnassá e ter uma casa e depois casar, não vai dar certo. Muita gente aí não vai casar, hein, galera? A gente não ia casar porque tá difícil. Ou seja, teu comportamento será desordenado para que dessa forma teus caminhos não tenham êxito, no caso das maldições. Mas com relação às bênçãos está dito, e Davi se conduzia com ponderação em todos os seus caminhos de Deus, e Deus estava com ele. Quer dizer, Maimônides, de uma maneira bem clara e objetiva. Cara, business, casa, quer dizer, business, edifício, quer dizer, lar, e depois casamento com a mulher. Agora, vamos ver esse rodapé aqui embaixo, ok? Eu acho que é esse rodapé que está aqui embaixo. Deixa eu ver se é esse mesmo. No 706. Esta afirmação suscitou muita controvérsia entre os comentaristas. Causou controvérsias entre os comentaristas, claro, porque não é todo mundo que tem parnassá e casa para poder, parnassá e moradia para depois casar. Eles observam que o Rambam, em contraste com Sotá 44a, aparentemente fonte deste seu comentário, altera a sequência original dos versículos da Torá, que estão na seguinte ordem. Se você olhar, na Torá está escrito casa, vinhedo e casamento. Uma possível explicação é proposta por Meister Oquer, segundo o qual o versículo menciona resgatar um vinhedo, ou seja, ter benefício do seu fruto no quarto ano ao seu crescimento. Assim, a ordem empregada pelo Rambam não seria necessariamente contraditória com o ênfase no versículo. O Rambam ressalta as atividades iniciais de plantar uma vinha e comprar uma casa. A Torá coloca o ênfase no objetivo final, inaugurar a casa e resgatar o vinho. O vinhedo pode ter sido plantado antes que a casa foi comprada, embora tenha sido resgatado depois. De todo modo, uma coisa é clara. Veja o bottom line, não quero entrar na polêmica do assunto para a gente continuar. A intenção da halakha é que se deve arranjar uma fonte de renda em um lugar para residir antes de assumir o jugo financeiro que acompanha o matrimônio e a criação de filhos. Esta é a opinião do Rambam, ok? Essa é a opinião do Maimonides. Agora, dizer que todos opinam dessa maneira, não. A gente sabe que também as bênçãos vêm. Acabamos de ler aqui no passagem que a riqueza vem através da mulher. Então, obviamente, se a pessoa casa, então a Hashem vai ajudar ela também a sustentar, etc. E ele vai respeitar a esposa, ele vai ter riqueza. Então, há quem opina diferente. Mas Maimonides, para ele, é lei. Entendeu? Conforme a opinião dele, sim. A ordem é primeiro trabalho, depois residência e depois a pessoa tem que procurar casar. Muito bem. Vamos ler as últimas duas leis, pessoal, comigo? Que assim a gente termina esse capítulo, tá bom? É proibido a pessoa renunciar à propriedade de todos os seus bens, bem como de consagrar todos os seus bens, tornando-se consequentemente um fardo para a sociedade. Ele está dizendo o seguinte, imagina o cara, quer saber? Não tenho propriedades. Eu vou abrir mão, não tenho mais nada. Tudo que eu tenho já não é mais meu, quem quiser pega tudo. E eu vou viver do quê? De caridade. Vocês me sustentam. Eu vou dar tudo para outras pessoas, eu renuncio todas as minhas propriedades, quem quiser pega. Eu não preciso de mais nada, porque daqui para frente eu vou viver na sociedade. Zaramba, proibido a pessoa fazer isso. Quer dizer, a pessoa não pode ser, eu quero dar tzedakah, vou dar tudo. Proibido. Ela não deve vender um terreno para comprar uma casa, ou vender uma casa e comprar bens móveis, ou usar o dinheiro oriundo da venda na casa para especular. Está dizendo o que a pessoa não pode fazer. Então, você tem um terreno grande, então você vai vender o terreno para comprar uma casa, você está diminuindo da tua propriedade, errado. Você não pode vender uma casa, um imóvel para comprar móvel, errado. Tudo você está mostrando que é um péssimo negócio, não é assim que se faz. Tá certo? Ou usar o dinheiro oriundo da venda da sua casa para especular. Por outro lado, o que quer dizer? Que apesar de ser um ativo fixo, não gera renda. Então, você está usando um dinheiro que você vendeu, você tem que guardar para poder prosperar isso e não queimar. Por outro lado, ela pode vender bens móveis para adquirir um terreno. O contrário é válido. Quando você sobe, muito bem. Quando você desce, não é bom. A gente vê pessoas, Deus os livre, elas têm dívidas e elas colocam propriedades e os imóveis como garantia, perdem os imóveis e vai descendo, depois ele vive de aluguel, depois ele não consegue pagar o aluguel, depois ele vai, Deus nos livre. A gente sabe como é que é.
Então o Raman fala, não, você vende o terreno, guarda o terreno, luta pelo teu terreno, não vende o terreno para comprar uma casa, não vende uma casa para comprar móveis. A regra é que a pessoa deve ter como objetivo melhorar a sua situação financeira e trocar o efêmero pelo permanente, certo? Não se deve ter como objetivo um prazer leve e momentâneo, que pode ter um custo muito alto, tá certo? Então, está aconselhando sempre, mas é bom, vamos ser agora momentaneamente, não. Seguro, que é seguro, deixa lá, sempre incrementando, nunca diminuindo, tá certo? Então, não é certo a pessoa fazer negócios de risco onde ele põe o que ele tem de mais valor para poder adquirir algo de menos valor. Então, isso não se faz. E por fim, a última alahá, vamos lá. O sábio da Torá conduz os seus negócios com honestidade e boa fé. O seu não é não e o seu sim é sim. Pessoal, isso é tão difícil, parece uma frase ridícula, mas não é. Então, às vezes você deu a tua palavra, aí de repente o cara vai e te oferece mais. Putz, você tinha dado a tua palavra X, o outro te ofereceu mais. E aí, você vai voltar atrás para você ganhar? Você já deu a tua palavra? Cumpra a sua palavra. Sabe, antigamente se falava o seguinte, você fazia business, o business era feito by Wort em Yiddish a palavra, era tudo na boca. Aliás, tinha um lugar no Bom Retiro chamado Pletzel, que era uma esquina onde se vendia tudo lá. Vendia-se apartamento assim, você quer vender? Quero. Quando você quer pagar tanto, está vendido. Acabou, não precisava mais nada. Está vendido. Falou vendido, está vendido. Se aparecesse alguém que queria dar mais, desculpa, era assim falado. Estou falando sério, judeus simples. Não são judeus religiosos. Judeus assim falavam. Falaram, desculpa, já me comprometi com fulano, está vendido. Mas eu te pago mais. Escuta, está vendido e acabou. Uma palavra era a palavra. Avort, isavort. Você falava, a palavra era considerada uma palavra. O seu não é não, o seu sim é sim. Ele é meticuloso na sua contabilidade. Certo e correto. Cede aos outros quando compra deles, mas não exige deles o que lhe devem. Olha só, ele cede para os outros quando compra deles. Ok, é isso que você quer, eu vou te pagar. Mas ele não vai exigir daqueles que devem para ele. Ele paga por suas compras no ato. Não é que ele quer ficar pendurando. O sábio não quer dar pano para manga, tá aqui eu tenho, aqui eu recebo, é isso mesmo, tá aqui. Ele não age como fiador ou depositário, nem tampouco como procurador das dívidas de um credor. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Fiador é uma mitzvah muito grande, mas o rei Salomão chama, e quem é fiador, ele é trouxa. Ele diz assim, o Salomão Melech, ele diz assim, para você ser fiador, você tem que saber que você tem dinheiro suficiente para poder quitar aquilo que você está sendo fiador, porque é um dinheiro perdido. Você não sabe se o cara vai pagar ou não, mas se você tem, para você entrar como fiador, você já tem que entrar nessa condição de que você saiba que eventualmente esse dinheiro não vai te fazer falta. Se esse dinheiro que você está entrando como fiador lhe faz falta, você é trouxa de entrar nele. Você não deve fazer isso. Ok? A gente não sabe. Hoje a pessoa está bem, amanhã ela está ruim. A pessoa foi de uma fé, boa fé, e amanhã ele está complicado. E é você, fiador, que vai ser cobrado. Pronto, assim. Assim mesmo. Eu tive uma dívida uma vez eu entrei de fiador, sabe aquela boa fé, a gente, rabino, você pode ser fiador, a gente vai, claro, eu vou fazer uma mitzvah, etc. Fiz uma mitzvah e entrei pelo cano, porque veio o cobrador, veio na minha casa direto, fulano não pagou, e veio me cobrar e eu não tive que falar nada, arranjei aquele dinheiro que era metade do meu salário e dei pro cara, tive que pagar. Você não é fiador? Você não quis ser fiador? Mitzvah, negócios à parte. Então ele vai e fala o seguinte, porque você é sábio, se você é sábio, se você é fiador de alguém, então saiba que esse dinheiro já foi. Então ele aconselha, ele não age como fiador ou depositário, nem tampouco como procurador das dívidas de um credor. Vai sobrar para você vai entrar em pepino, cara, para que você precisa disso? Ele assume obrigações em matéria de compra e venda, mesmo que a Torá o dispense disso, a fim de não voltar atrás em seus compromissos verbais, né? Entendeu? Se ele assumir um compromisso, ele vai até o fim. A palavra dele tem que ser cumprida, tá certo? Então, ele se responsabiliza
nos casos de compra e venda, mesmo que para poder cumprir aquilo que ele prometeu. É complicado, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, se por lei alguém lhe deve, ele concede prorrogação e até perdoa. Está me devendo? Paga devagar, calma, etc. Porque ele sabe. Então, não tem problema. Ou tá bom, você não consegue pagar? Não, não, o que eu vou fazer? Ele volta a emprestar e se apieda deles. Se precisar emprestar de novo, ele vai ter pena. De novo, pessoal, isso quando ele tem. Se ele tira da boca dele para poder salvar o outro, ele está fazendo errado. Ele não está fazendo certo. Tá certo? Isso é muito importante saber, porque às vezes a pessoa não tem que ser bom com outra, etc. Tá bom. Você vai deixar a tua mulher e filhos necessitados porque você estava contando com aquilo. E você está dando para outro, então está sendo, isso não é certo. Eu vi uma história com o Hafetz Haim, se não me engano, que contou também agora recentemente. Um cara era muito rico, ele foi deixar a sua herança, ele foi escrever um testamento, e ele estava deixando o testamento dividindo para todo mundo, para mulher e filhos. O Hafetz Haim chegou e falou para ele: escuta, você está transgredindo um preceito da Torá. Ele falou: qual preceito da Torá eu estou transgredindo? A Torá fala: e da sua carne não ocultas. Por que você não deixou para você? Eu falei: como? Eu vou morrer. Eu falei: daí? Mas as pessoas que estão vivas, são seus filhos, vão precisar de verbas para poder doar livros em sua homenagem, para poder fazer ações de sua homenagem. Então, deixa uma verba das propriedades que você tem para você, porque você também faz parte da família, você também precisa ser beneficiado. Não tira dos filhos dinheiro dos seus filhos. Se você tem propriedades, designa propriedades suas em sua homenagem. Interessante essa. Às vezes a gente pensa, não, eu vou abrir mão de mim, etc. Ele fala, não, a Torá fala da tua carne, não faça pouco caso. Isso é importante a gente saber. Ele volta a emprestar essa pedra deles. Ele não se ocupa com a profissão do próximo, nem jamais faz com que alguém se sinta desconfortável. Certo? O que quer dizer? Ele não se ocupa, ele não vai atrás da tarefa do outro. O outro está fazendo, ele tem uma missão, ok, a missão dele. Eu não vou ficar bisbilhotando o trabalho do outro. Se ocupa no sentido que ele entra, se penetra dentro da vida do outro, dentro do trabalho. Mas não está fazendo certo. Deixa o outro em paz. Tá certo? Isso quer dizer, ele não se ocupa com a profissão do próximo, nem jamais faz com que alguém se sinta desconfortável. Não é um propósito dos sábios. Em resumo, ele prefere fazer parte dos perseguidos do que dos perseguidores, dos ofendidos do que dos ofensores. Isso é muito forte, isso. Obviamente estamos falando de uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, um homem que tem essas atitudes e outras parecidas é louvado, não sei se ele fala, laureado, no versículo, laureado, nunca escutei isso, laureado, não sei se essa palavra em português, nem sei o que significa isso, mas deve ser louvado, né? Então sobre ele está escrito, ele me disse, tu és meu servente Israel, em que eu me enalteço, quer dizer, Deus fala, esses são os meus filhos de Israel, na qual eu me vanglorio, e aqui a gente terminou o capítulo 5, pessoal. Veja, é um capítulo realmente focado para uma pessoa sábia, entendeu? Como ela tem que se precaver. Valeu estudar? Eu acho que valeu estudar. Eu não queria pular esse capítulo, porque tem muitos conselhos que a gente vê aqui na vida, como um todo, como que a pessoa ela tem que pensar, o que ela pode fazer, como que ela tem que levar a sua vida. E todo mundo pode chegar lá, né? O que vocês têm para falar? Lechai. Rav, eu fico uma dúvida. Pode falar. Só um segundo que eu estou num lugar meio barulhento aqui que eu vou sair. E ó. Escolha, Bruno. O Bruno perguntou a questão da carne em Purim. Certo? O que tem carne em Purim? Mesmo não comendo, porque se pudesse comentar isso. Na hora que você entrou na questão de carne em Shabat, sim, se come nos outros dias, se come em Purim, acho que não tem. Não, existe um costume de comer em Purim. Tem pessoas que costumam comer kreplach. Kreplach é aquela massa com carne dentro. Carne significa severidade. Leite significa bondade. Então, a massa que encobre a carne, entendeu? Mostra um milagre. Aqui dentro tinha severidade e aqui tem uma bondade que encobre a severidade. Deu para entender, não?
Então, por isso tem pessoas que comem isso, mas não. Veja, as refeições de mitzvah, quando a gente chama, uma refeição de mitzvah, normalmente ela é feita com carne, assim na lei judaica. De novo, a carne em questão de importância, tá? É algo importante, é algo nobre, etc. Se hoje você tem outras comidas que são nobres, etc., então muitos acham, pô, por que não? Mas Seudat Mitzvah, normalmente, quando a gente chama mitzvah, uma Seudat, ela é feita com carne. Mas, de novo, tem que saber que não existe uma obrigação clara, além de Yom Tov, de você comer carne, e salvo se a pessoa também não passa mal. O próprio Código de Leis diz, se a pessoa passa mal, então é óbvio que ela tem que se alegrar em Yom Tov, né? Então, ela cumpre a mitzvah de Seudat Purim, mesmo que ela não comeu carne. Então, se cumpre a mitzvah. Tá certo? Joia. E mais? Muito bom, Dani, muito bom. Isso, eu tava com uma dúvida, eu acho que é meio sobre, tipo, que o Rambam tem alguma ideia de que as pessoas não devem ser rabinos e devem ter uma profissão e ser rabino, tem uma história assim? De novo? Eu li um negócio num livro do Rabino Sachs que fala um negócio de que o Rambam acha que as pessoas não devem ser rabinos, devem ter uma profissão e ser rabino também, ou tipo, sempre ter uma profissão, uma história assim. Não, eu acho que é baseado nesse capítulo que a gente acabou de estudar, que ele diz que a pessoa ela não pode apenas querer ser abastecida pela comunidade. Entendeu? Agora, se a pessoa ela trabalha, por exemplo, ser rabino aqui, como todo rabino rabino presta serviço para a comunidade, entendeu? Assalariado. Entendeu? Por exemplo, eu não busco caridades para me sustentar, né? Eu sou um assalariado dentro de uma sinagoga, eu presto serviço para uma comunidade. Exatamente. Então, eu sou Hazan, eu leio a Torá, toco shofar, enfim, dou aulas, então eu sou assalariado e pronto. Então, não preciso... É óbvio que quem me contrata, ele precisa sair atrás, porque realmente ele precisa bancar todos esses funcionários, quer dizer, ele banca funcionários que atuam para a comunidade, e obviamente ele vive da caridade da comunidade. Então, mas agora, o que o Maimônides diz aqui, eu acho que o Rav Sachs estava querendo dizer, a Jonathan Sachs está querendo dizer, que a pessoa não pode simplesmente falar, não vou trabalhar, porque a gente já viu isso também, que o Rambam ele descreve claramente que a pessoa tem que ensinar um ofício para o seu filho, né? É uma obrigação, ele escreve, é uma obrigação de pai ensinar o ofício, ensinar o trabalho para o seu filho, para ele não viver de caridade. Então existe isso que nossos sábios dizem, que a pessoa não deve ficar procurando viver apenas de caridade, sim procura o que fazer. E por isso nossos sábios eram chamados Rabi Yohanan Sandelar, Rabi Yohanan, por exemplo, sapateiro, né? Você tinha o outro rabino que ele era Hayat, que ele era alfaiate. Então o Talmud fala vários... É negócio de vinhos, né? Trabalhava com Urashi, negócio de vinho. Urashi trabalhava com vinho, exatamente, ele trabalhava com vinho, né? Na França, em Worms, também na Alemanha. Então ele trabalhava com vinho, quer dizer, os sábios procuravam fazer o Rambam, ele era médico, né? Ele era um grande médico, além de filósofo, teólogo, etc., mas ele era médico, o ganha-pão dele era medicina, né? Claro. Então, tem que se procurar realmente você ganhar o teu sustento de alguma maneira e não ficar apenas sendo beneficiado da comunidade, entendeu? Isso sim, isso faz sentido. Isso na Yeshiva é ensinado, assim, a questão, como você falou, em Petrópolis, a questão de depois buscar uma profissão, uma faculdade, ou já é um estudo já para ser rabino? Só por Não, curiosidade, essa questão de... então, eu vou te falar, por exemplo, olha, eu em Petrópolis saí escriba, né? Escriba é uma profissão. Eu aprendi em Petrópolis, eu saí escriba, né? Eu sou soferestão. Soferestão é uma profissão. Eu escrevo, vendo pergaminho, quer dizer, vendia. Hoje eu não faço mais isso. Hoje a única coisa que eu escrevo é divórcio. Que também tem que escrever com... E olha, ele tá bombando, viu? Oh, Tá cuidado, hein? bombando. Cuidado. Cuidado aí, pessoa casada, hein? Com a pandemia, então, ó, ela tá fácil. Está aumentando, infelizmente, cada vez mais. Mas, quer dizer, eu aprendi a ser escriba. Você pode aprender, por exemplo, na área da judaica, de ser shochet, para bater animal, para poder, enfim, fazer escrita. Você pode ser moel, brit milá, etc. Você tem, na área judaica também tem vários trabalhos que você pode
né, que você pode exercer. Hoje em dia é uma guia, whatever, você pode fazer algumas coisas, né? Plantar, lular, droga, essas coisas. Você tem a área, você tem trabalho que você pode também dentro do judaísmo exercer. Mas é uma obrigação do pai ensinar o filho a um ganha-pão. Isso é uma obrigação do pai. Faz parte do Hinur, faz parte da educação. Mas às vezes não acontece, né, Rabino? Às vezes eu até escutei assim, negócio que o Rebbe eu sempre falo, mas eu concordo com o Firo, o Rebbe, o negócio de, não faz faculdade, vai estudar a Torá, ou faz... Aí eu fico meio, pô, mano, e aí, onde é que entra o sustento, sabe, para lançar, sabe? Veja, o que acontece é o seguinte, existe uma ideia que a Parnassá que a faculdade é a única fonte da Parnassá. Então o Rebbe só quis tirar que não é verdade. Isso não é verdade. Tem muita gente que é formada e está desempregada e muita gente que nunca se formou e está empregada. Então não precisa ser um sine qua non, entendeu? Não, isto que vai te trazer. Não é verdade. Entendeu? Meu pai, ele tinha uma loja na 25 de março, ele falou, cara, ou você vai para a faculdade, você vai trabalhar comigo, mas alguma coisa você vai fazer. Tipo, você não precisa estudar numa faculdade para você ser... óbvio que ajuda. Tem que, sim. Muitos Rebbe instruiu que sim estudasse. Não, o Rebbe era acadêmico, né? Não era Rabino. O Rebbe, das melhores faculdades da Europa. Aí não dá para comparar. Sim. O que o Rebbe, ele entende é o seguinte. O Rebbe era inventor. Você ter... Engenheiro, né? Engenheiro naval. Veja, você tem a ideia... Assim, veja só qual que é o raciocínio do Rebbe, veja se vocês conseguem entender. Para o Rebbe, qual que é a verdadeira vida de um Rebbe? É Torá e Mitzvot. Ponto. Sim, mas é o Rebbe. Agora, não. Isso, o Rebbe, ele prega a Torá e Mitzvot. Agora, olha como é que ele... Não, eu quis dizer que nem todo mundo é um Rebbe. Não, mas veja só, ele está falando para a gente. Então, qual a orientação dele para a gente? Ele não está falando para... Ele teve a orientação do sogro dele para estudar, porque realmente ele é Rebbe. Agora, qual que ele vai falar para pessoas convencionais como a gente? Ótimo. Você tem a obrigação de educar teu filho a trabalhar? Sim. Faculdade é uma opção? É. O que a faculdade pode te trazer para o teu filho? Além do emprego. Pode afastá-lo do judaísmo? Fácil. Pode fazer com que ele case com uma judia? Fácil. Meu, como é que você vai pôr agora o que pesa mais? Então, o que ele vai falar? Não, tem a obrigação de colocar, então bota teu filho numa faculdade, etc. Tá bom. E lá ele vai se afastar do judaísmo. Porque você sabe que a curva do começa ali. Você começa aqui, você estuda no colégio judaico. Aí você vai para uma faculdade, você começa a conhecer pessoas, etc. As suas amizades, você é um povo menor. Judeus é a minoria. Então, as suas maiores amizades vai ser agora não judeus. Aí você está na descida, cara. É um perigo muito grande. E o que ele vai aconselhar? Vá para uma faculdade? Para quê? Para você casar com uma não judia e acabar com o povo judeu? Óbvio que ele vai falar que não é um lugar judaico. Ele tem a razão porque é fato. Ele é um cara sensato. Você está botando teu filho, você está jogando teu filho na fogueira, você quer que ele não se queima. O que você quer dele, meu? Você está botando ele num meio que não é judaico. Mas eu tenho a obrigação de educar ele numa profissão. E precisa ser num ambiente assim? Leva ele para uma escola, leva para ele para cria um curso técnico para a comunidade. Você tem outras maneiras de você educar teu filho, porque não há faculdade, não há garantia que você vai ter um emprego para o teu filho. Essa é a verdade. Então, o Rebbe fala o que é o certo pelo incerto. Jogar um filho espiritual o Rebbe é o Rebbe. O Rebbe está educando a gente a seguir o caminho. Se existe um perigo muito grande do teu filho perder e sair do caminho por conta da busca do teu sustento, o que eu ganhei com isso? Você está fazendo uma mitzvah e você perder teu filho. Porque teu filho vai casar com uma não judia, teus filhos dos dados não vão ser judeus. Entende a ideia? Sim, como ele fez Exatamente, tem outras, eu estou lendo agora as mensagens que estão mandando. É isso mesmo, entendeu? Quer dizer, e por isso que tem rabado nas faculdades, para poder se ter. Por quê? Para poder segurar a onda. Entendeu? Esta e no Rio, o rabado da comida para as refeições kasher, cabelo Moshe, assim, pessoas, tem um negócio legal. Então, entenda que é uma coisa delicada. Então, não é falar, o Rebbe é contra a faculdade, não é verdade. O Rebbe é contra o ambiente da faculdade, sim, porque isso pode afastar. Mas tem pessoas que já são casadas, por exemplo, já estão fazendo o curso. O Rebbe pede para eles terminarem a faculdade. Bom, o seu cunhado, né, Rabino, ele é professor do MIT, não é? Quem é? O seu concunhado do Dubi, não sei. Não tem alguém aí da família que é professor do MIT lá no... Porra, sim. Tá bem.
O cara você tá falando o cunhado do Dubi. Isso. Que é seu cara... com cunhado também. Não. Esse casado com a irmã do Dubi. Ah, com a irmã do Dubi. É religioso? Oi? Não, daqui 100%. Daqui 100%. O cara é um crânio. Caramba, legal. O cara é um crânio. Hoje eu comentei mais cedo que eu estava ouvindo livros no carro, lá os resumos. E o livro que tinha hoje chama assim, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Alguma coisa assim. Sean Aker. Oi? É do Sean Aker. Eu li esse livro várias vezes. Muito bom. Então, mas é uma aula de Hassidut. É assim. Sim, total Hassidut. Total Hassidut. Ele demorou 25 anos em Harvard para fazer uma pesquisa que é Shiurim de Hassidut. Ô, Marcos, posso falar um negócio rapidinho? Eu não quero atrapalhar. Aqui no Rio, eu não sei se é São Paulo, tem um site chamado Rohr Institute, que é Jewish Learning Institute, né? Que é um site de cursos assim, judaicos. E aí tem uma aula que a gente teve aqui no Rio, com o Rabino Boitner, que é um rabino aqui do Rio, que era psicologia positiva, que é o que esse cara fala, aplicado ao judaísmo. E você vê todas as coisas da psicologia positiva exatamente igual no judaísmo de 1000 anos atrás, 500 anos atrás, exatamente igual. Mano, mas não é que veio, quem veio primeiro, né? Psicologia positiva é Hassidut, o Joseph. Não é Hassidut. Não, eu achei que ele ia terminar o livro com Pirkei Avot, entendeu? Que, tipo, aquele que tá feliz com o que tem, tipo. ele era de Pirkei Avot. Ele era assistente de um professor israelense. Então, eles demoraram 25 anos para entender o que está escrito lá na página 1. Né? Ou seja, estudo Tânia, né? Não, olha, voltou. Tá aí. Maluf apareceu. Eu sempre estive aqui, Rava, só não pude aparecer hoje. Eu estou vendo tudo. Maluf é invisível, ele vem ali. Eu quero dizer que a tua aula nos inspira e dá uma força para chegar no Shabat bem. Parabéns, Rava. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês que vocês têm paciência de me escutar. É gostoso, né? Eu preciso aqui para Belém aí. Uma vez por semana a gente aguenta, tô brincando. Eu acho fantástico mesmo, Dani, porque a questão dá um segmento, se pegar realmente o pensamento, tanto dá para levar em outras questões também, né? Você vai pensando tudo o que acontece, vai ligando não só a questão de etiqueta, realmente na profissão, na família, com os amigos, a questão é mais profunda, né? Não só... por mais que a gente não seja um líder, uma questão, são poucas coisas que fazem a diferença, né? E as pessoas realmente... Esse Raman aqui no começo, né? Que começou na sequência lá, eu tava Shabbat lendo Veshinanta lá, que ele tava falando uma parte de idolatria lá, deixa a gente maluco, é sensacional esse Raman. Essa sequência, assim. É impressionante o Rambam, que é muito atual, né? Tudo que ele fala, tu pode debater. E olha o que ele fala, Rav. Eu sei que tu é um rabino diferenciado, assim, relacionado a tudo. Tu falou em umas aulas anteriores sobre a questão do exercício, a questão, tipo assim, vai dizer que o religioso não tem que ser só espiritual, então esquece o físico. Não é nada a ver. De jeito nenhum. Você falou isso, e o Ramba já falava isso. A roupa não mancha, não fedido. Não, é bonito isso. Bonito. E aqui ele fala uma coisa assim, claro, vai ter opiniões diferenciadas, mas assim, ele fala uma coisa que, tipo, na prática é real, né? Faça uma profissão, tenha como... E depois você vai, né? Exato. É impressionante, dele, né? É impressionante. 100%. Impressionante. Vai trabalhar, vai comprar um lar e depois vai casar. Acabou, esse é o caminho normal. Mas, Dani, deixa eu... Assim, uma coisa que eu fico com dúvida desse livro do Raman que a gente está estudando é que, sim, é um livro de lei, mas ele não é taxativo, né? É diferente, por exemplo, eu comecei a estudar, tipo, Mishnayot, lá, assim, um pouquinho antes da pandemia. Lá é mais pão, queijo, né? Tipo, era aquela parte de carregar no Shabat, etc. Que não é Mishnah Brurá, né? Que pode dentro, pode fora, pode botar de dentro para fora, de fora para... Assim, eram umas leis...
ou uma hora chega nesse mesmo nível de detalhamento? Chega. Aqui a gente está vendo um capítulo sobre temperamento, comportamento, são indicações, melhor conduta. Mas quando ele vai abordar a lei de Shabat, é isso mesmo, cara, pode, não pode. Aí é detalhes do que pode e o que não pode, assim, não são maior detalhe. A verdade é essa. Os capítulos que a gente pegou, os capítulos que a gente estudou, ele é uma coisa mais, não sei, é mais aberta. Para a vida. Né? É vida. É mais aberto. É vida, é vida. É conselhos para a vida, sabe? É uma opinião, assim, de gente grande de como conduzir a vida de maneira sadia. Eu acho que esse é o propósito do nosso estudo, né? A gente está chegando já no penúltimo capítulo, né? Daqui a pouco já está acabando, assim. E eu sugiro... pensar o que a gente vai fazer, né? Vem as festas daqui a pouco. Sim, não. Aí a gente dá o intervalo das festas, mas eu sei que existe os tratados do Rambam de medicina mesmo, mais forte, tipo... nunca tive acesso a isso, já perguntei para alguns rabinos, e não existe o livro em português. Eu sei que existem tratados em hebraico dele, não sei como conseguir isso. Procura saber os nomes, porque assim eu posso ir atrás. De medicina, Isso. A gente pode procurar saber, eu falar com o Léo também, para a gente ver se a gente corre atrás. Já falei com alguns rabinos e falam que, tipo assim, não tem em português e teria que ver qual que são, né? Sim. Esse aí pelo menos tem em português e a gente consegue... Sim, eu sei que ele escreveu livros sobre medicina, isso é claro, isso está na história, tudo, etc. Mas eu não conheço, eu nunca tive acesso a essas obras. Se tem o nome da obra em hebraico, a gente busca. Talvez não tenha nem acesso, né, Rav? Eu não sei para onde andou isso. Exato. Eu vou ver se eu consigo buscar. Eu podia estudar com o depois eu também uns amigos que fazem capítulos. Os 8 capítulos é legal. O Shimon para quem é legal. Isso é muito bacana. O que é, Léo? São os 8 capítulos do Rambam. A parte psicológica é uma coisa que acho que vai ser bem legal. É uma coisa... Eu vi um negócio muito doido, que ele fala de terapeutas, né? Ele fala de... Qual é o livro? Shimon para quem se chama. Esse é legal de estudar. 8 capítulos do Rambam. Shimon para quem do Rambam vale a pena. A gente pode seguir nesse. A gente pode dar sequência. Na verdade, é um complemento disso, viu? Então, Rav, já para deixar a sugestão, então, eu vou procurar esses outros aí, mas eu acho que já tem, então, já pode seguir. Já tem em português também, tem em português. Tá bom, então a gente segue nesse. Beleza. Hazak Baru, Rav, obrigado. Valeu. Como sempre, está sendo fantástico as tuas aulas. Imagina, eu agradeço todo mundo aí. E mais do que isso, tá sendo, tipo, o momento de a gente ter a interação contigo, a gente sente muita saudade de você. Semana que a gente tá quase indo para São Paulo para ver o senhor. Semana que vem já estaremos juntos no casamento do Léo, que a gente vai te encontrar. Já é semana que vem, Léo? Já é semana que vem, o Léo vai casar. Que dia mesmo, Léo? 6 de setembro. Raelul, 18 horas. Raelul? Yeah. Raelul é Kedusha. Raelul é Kedusha, hein? Mas o Besso também vai casar Raelul, não é? Ele no dia seguinte. Dia seguinte. Dia seguinte. Você na véspera. Te vejo duas vezes. Ele já vai ficar, já vai emendar já. A gente já vai ficar direto, Rav. Baruch Hashem. Vamos lá, etilicamente falando. Maluf, vou dormir lá. Vai dormir no Bom Retiro, Maluf. Vai pegar o hotelzinho lá do lado. Eu vou dormir no berço do teu filho, irmão. Tu pode tirar ele aí, que eu tô chegando aí, McLean. Pessoal, Zagebent, a gente se fala. Obrigado, Rav. Valeu.